Você já sentiu aquela sensação de que algo está fora do lugar, mas não consegue explicar o quê? Aquela intuição silenciosa que sussurra que a vida, aparentemente perfeita, esconde segredos que podem destruir tudo em segundos? Pois bem, foi exatamente assim que me senti naquela noite de domingo, ao olhar para minha família reunida ao redor da mesa. Um jantar em família deveria ser um momento de união, risos e memórias compartilhadas. Mas o que recebi foi um golpe tão baixo que poderia ter me destruído. Minha nora, com aquele sorriso frio e confiante, aproximou-se do meu ouvido e sussurrou a frase que virou meu mundo de cabeça para baixo. Estou grávida do seu marido. Naquele instante, o chão pareceu sumir. Mas, em vez de lágrimas ou escândalo, o que saiu da minha boca foi um simples sorriso calmo e uma frase curta. Não se preocupe, querida. Ela não entendeu. Ninguém entendeu. Mas eu já sabia que, às vezes, a melhor forma de vencer é no silêncio, observando o jogo do adversário até o momento certo de agir. E é por isso que hoje estou aqui para contar como virei o jogo. Como uma mulher traída, humilhada e subestimada, conseguiu expor a verdade sem gritar, sem se rebaixar e sem perder a própria dignidade. Essa não é apenas uma história de traição, mas de inteligência, paciência e reviravolta. Prepare-se para mergulhar em um enredo cheio de manipulação silenciosa, segredos de família, mentiras reveladas e uma vingança que não precisou de ódio para ser completa. Porque, às vezes, o maior poder está em deixar o outro cair na própria armadilha. Agora, eu te convido a me acompanhar até o final dessa história. E, enquanto ouve, comente de qual cidade você está assistindo para eu saber até onde essa mensagem vai chegar. Pronto para descobrir como tudo isso acabou? Então, respire fundo e venha comigo. O jantar em família estava impecável, como sempre. A mesa de madeira maciça refletia o brilho suave do lustre, e os pratos de porcelana herdados da minha avó davam um toque de tradição àquela noite. Tudo parecia perfeitamente harmonioso, como se fosse apenas mais um domingo qualquer. Mas no fundo, eu sentia que havia algo no ar, algo denso e pesado, como a calmaria que antecede uma tempestade. Meu filho Jude estava animado, contando histórias do trabalho, sem imaginar que naquele mesmo ambiente havia segredos prontos para explodir. Cedric, meu marido, mantinha os olhos fixos no prato, evitando qualquer contato visual comigo. Já Lilia, minha nora, exibia aquele sorriso frio e calculado que sempre me dava arrepios. Ela parecia se deliciar com algo que só ela sabia. Foi então que tudo aconteceu. Lilia se levantou com um ar triunfante e, em meio a risos e olhares curiosos, anunciou que tinha uma notícia que mudaria nossas vidas. Jude, radiante, segurou a mão dela sem desconfiar do veneno escondido por trás daquele sorriso. Estou grávida, ela disse com uma voz doce, quase angelical. A sala se encheu de aplausos e parabéns, mas eu notei um detalhe que ninguém mais viu. Os olhos dela não estavam em Jude, estavam em Cedric. E quando todos se distraíram com a falsa felicidade do momento, ela se aproximou de mim com passos lentos, calculados, como quem se prepara para cravar a última estaca. Inclinou-se e, com um sussurro que gelou minha espinha, disse: Estou grávida do seu marido, sua velha cafona. Era como se uma faca tivesse atravessado meu peito. Mas, ao invés de cair em prantos ou criar um escândalo, algo inesperado aconteceu. Eu simplesmente sorri. Um sorriso sereno, quase enigmático, que a deixou sem reação por alguns segundos. E com uma voz suave, respondi: Não se preocupe, querida. Ela arregalou os olhos, confusa. Esperava gritos, lágrimas, humilhação. Mas tudo o que recebeu foi calma. E isso a desestabilizou. Foi ali que percebi que o jogo ainda não estava perdido. Naquele instante, decidi que não seria vítima. Não daria o espetáculo que ela queria. Eu sabia que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, e se ela queria jogar, eu jogaria melhor. Mas sem pressa, sem desespero. Às vezes, a melhor arma é o silêncio que observa, analisa e planeja. Você já sentiu esse momento em que,
Por dentro está despedaçado, mas por fora mantém uma fachada de força. É nesse exato instante que se descobre o poder de não reagir imediatamente. E foi com essa serenidade que comecei a escrever o desfecho dessa história. Um desfecho que Lilia jamais imaginaria. Por 43 anos, minha vida com Cedric parecia ter sido construída sobre bases sólidas. Dividíamos cafés da manhã tranquilos, domingos preguiçosos no jardim e um silêncio confortável que só quem vive uma vida inteira juntos entende. Nossa casa colonial era o reflexo do que eu acreditava ser estabilidade. Janelas amplas, móveis com história e um jardim que sempre florescia na primavera. Eu achava que nada poderia quebrar essa harmonia. Nosso filho, Judge, sempre foi o orgulho da família. Um homem de coração bom, mas às vezes ingênuo demais para perceber as intenções das pessoas ao seu redor. Quando apresentou Lilia, eu senti um frio inexplicável percorrer meu corpo. Ela era jovem, bela, e tinha uma forma de observar as pessoas que me incomodava, como se estivesse estudando cada fraqueza para usá-la no momento certo. Mas por amor ao meu filho, permaneci em silêncio. No início, Lilia parecia apenas encantada com a vida que Judge poderia lhe oferecer. Ela se infiltrou de forma suave, ganhando a confiança de todos com elogios doces e uma postura aparentemente submissa. Mas havia algo nos olhos dela, um brilho predatório que ninguém além de mim parecia notar. Era como um animal à espreita, esperando o momento exato para atacar. Com o tempo, percebi que Cedric se tornava mais distante. Ele, que sempre foi atencioso e presente, começou a evitar conversas, a desviar o olhar sem explicação. Pequenas mudanças de rotina começaram a surgir. Telefonemas fora de hora, saídas rápidas com desculpas vagas e um olhar cansado que ele não conseguia esconder. Parecia carregar um peso invisível, mas não me dizia qual era. Jude, por sua vez, permanecia cego. Estava apaixonado, entregue àquela mulher que, pouco a pouco, dominava tudo à sua volta. E Lilia, sempre educada na frente dele, não perdia a chance de lançar comentários velados para me diminuir, sempre com um sorriso que apenas eu entendia. Era como viver com uma cobra enrolada na sala, pronta para dar o bote. As noites na casa já não tinham a mesma leveza. Cedric passava mais tempo no escritório. Jude e Lilia viviam fazendo visitas inesperadas, e de alguma forma ela sempre conseguia ficar sozinha com meu marido por alguns minutos. Eu sentia a tensão crescer, como uma rachadura silenciosa se espalhando pelas paredes da minha casa, prestes a ruir a qualquer momento. E foi nesse ambiente, aparentemente perfeito, mas carregado de segredos e olhares que diziam mais do que palavras, que a bomba daquela noite estourou. Eu só não imaginava que o que viria depois seria ainda mais devastador. Aquela noite parecia planejada para ser especial. Eu havia preparado cada detalhe com carinho, desde o assado perfumado com ervas frescas do jardim até a sobremesa que Judge sempre amou quando criança. Queria que fosse um momento de união, um raro instante em que todos estivessem juntos, longe das preocupações do dia a dia. Mas no fundo, havia uma sensação estranha, uma tensão silenciosa que pairava no ar como uma sombra. Judge estava radiante, falando sobre o futuro, sobre planos de carreira e viagens. Lilia o observava com um sorriso que não combinava com a ternura de uma esposa apaixonada. Era um sorriso afiado que parecia carregar segredos. Cedric, por sua vez, cortava a carne mecanicamente, evitando me olhar, como se seus olhos denunciassem algo que ele não conseguia esconder. Foi no auge desse clima aparentemente tranquilo que Lilia se levantou. Com um ar teatral, pousou a mão sobre a barriga ainda lisa e disse, com uma voz doce e carregada de falsa emoção: "Tenho uma notícia que vai mudar tudo para nossa família." Judge quase deixou o copo cair de tanta empolgação. Seus olhos brilharam, cheios de esperança e inocência. "Estou grávida", anunciou, e imediatamente o ambiente se encheu de aplausos e felicitações. Judge pulou da cadeira para abraçá-la, tomado por uma alegria pura, sem saber que estava comemorando uma mentira cruel. Ele me olhou com olhos marejados, repetindo: "Mamãe, você vai ser avó." Meu coração,
que deveria explodir de felicidade, apenas apertou de uma forma que doeu fisicamente. Enquanto todos brindavam à nova vida, Lilia se aproximou lentamente, fingiu que ia me dar um abraço, inclinou-se sobre meu ombro e, com um sussurro venenoso, deixou cair as palavras que gelaram meu sangue. Estou grávida do seu marido, sua velha cafona. Por um segundo, senti o chão sumir. Tudo ao meu redor ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Mas eu não reagi como ela esperava. Respirei fundo e, com um sorriso sereno, olhei para ela e disse: "Não se preocupe, querida." Eu vi a expressão de surpresa cruzar seu rosto. Ela queria lágrimas, gritos, escândalo. Queria me humilhar ali, diante de todos. Mas não ganhou nada disso. Apenas um enigma, um contra-ataque silencioso. E naquele instante, compreendi que a calma seria minha maior arma. A vingança não viria no calor do momento. Eu não daria a ela o prazer de ver minha dor. Se queria jogar, eu esperaria o momento certo para virar todas as cartas sobre a mesa. E mal sabia ela que eu estava disposta a ir até o fim. Depois daquela noite, tudo parecia ter mudado de cor. Cada olhar, cada gesto, cada palavra tinha um peso diferente. De repente, comecei a lembrar de pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes, mas que agora ganhavam um sentido sinistro. Os horários de Cedric, por exemplo, haviam se tornado imprevisíveis. Ele dizia que precisava resolver coisas simples, como comprar ferramentas para o jardim, mas voltava horas depois, com um semblante cansado e evasivo. Também vieram à mente as visitas constantes de Lilia à nossa casa. Ela sempre aparecia com desculpas inocentes, como aprender receitas de família ou buscar conselhos sobre o casamento. No início, parecia um gesto carinhoso, mas depois percebi que ela sempre escolhia momentos em que Jude estava no trabalho. Coincidência? Não. Era calculado. Eu me lembrava de passar pela cozinha e vê-los, Cedric e Lilia, conversando em voz baixa. Quando eu entrava, a conversa parava abruptamente. Cedric inventava algo sobre jardinagem ou sobre o jantar, enquanto Lilia apenas sorria, como se estivesse se divertindo com o meu desconforto. Essa cumplicidade silenciosa me corroía, mesmo quando eu tentava acreditar que era apenas paranoia. As compras suspeitas também começaram a aparecer. Certo dia, encontrei um recibo de uma joalheria em outra cidade, com data que não coincidiam com nenhuma data especial nossa. Quando perguntei a Cedric, ele disse que estava preparando uma surpresa para meu aniversário, que ainda estava meses à frente. A resposta não convenceu meu coração. Aos poucos, fui me sentindo como uma estrangeira dentro da minha própria casa. O lugar que antes me transmitia paz, agora era cheio de sombras. Cada canto parecia esconder um segredo. Cada gesto carregava um significado oculto. À noite, deitada ao lado de Cedric, eu me perguntava quem era aquele homem que dormia ao meu lado e se eu realmente o conhecia. E como se não bastasse, o comportamento de Lilia ficava cada vez mais ousado. Ela passou a fazer comentários ambíguos na frente de Jude. Frases que pareciam elogios, mas vinham carregadas de segundas intenções. Era como se estivesse testando meus limites, querendo ver até onde eu aguentaria sem reagir. Eu já não conseguia ignorar. A dúvida me consumia como um veneno lento. Algo muito maior que uma simples traição estava acontecendo e eu precisava descobrir. Mas não seria com impulsividade. Eu sabia que precisava de provas. Precisava ver com meus próprios olhos para ter certeza antes de qualquer confronto. Na manhã seguinte, enquanto Cedric saiu para uma de suas idas rápidas ao centro, senti que era o momento de agir. Meu coração batia acelerado, mas minha mente estava fria e calculada. Subi as escadas em silêncio, entrando no escritório que ele sempre considerou seu refúgio particular. Aquele cômodo cheirava à madeira antiga e ao perfume discreto que ele usava há décadas. Era como invadir um santuário que sempre respeitei, mas agora eu precisava ultrapassar esse limite. Abri gavetas com mãos trêmulas, como se em qualquer momento ele pudesse surgir na porta. No início, só encontrei papéis comuns, contas, cartas antigas, anotações do jardim. Mas no fundo de uma das gavetas inferiores havia um envelope pardo, escondido sob revistas de jardinagem.
Quando o abri, vi extratos bancários de uma conta que eu não conhecia. Os números me assustaram. Depósitos altos, saques em dinheiro em valores que jamais fizeram parte da nossa rotina. Fotografei cada folha com meu celular, sentindo um frio percorrer a espinha. Por que ele teria uma conta escondida? Seria para sustentar o segredo com Lilia? Ou havia algo ainda mais grave? Meu coração queria chorar, mas minha mente gritava que ainda não era o momento. Respirei fundo e recoloquei tudo exatamente como estava, sem deixar pistas de que mexi. Mais tarde, enquanto lavava a louça, notei um movimento estranho pelo vidro da janela da cozinha. Lilia tinha acabado de chegar em sua sedã prateada, estacionando com toda a confiança de quem se sente dona de um lugar que não lhe pertence. Ela caminhou direto para o jardim, onde Marcos, o jardineiro, estava aparando as roseiras. De onde eu estava, pude ver os dois trocando palavras rápidas, intensas. De repente, Lilia tirou algo da bolsa. Era um envelope branco. Marcos olhou ao redor, nervoso, antes de aceitá-lo e colocá-lo no bolso do casaco. Aquilo não era uma simples conversa de jardinagem. Eu sabia que tinha acabado de testemunhar uma transação secreta, mas não conseguia entender o que os unia. Seria Marcos apenas um cúmplice ou havia mais envolvimento do que eu imaginava? Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na cozinha. Queria sair correndo e confrontá-los, mas contive o impulso. Aprendi que a pressa estraga qualquer estratégia. Precisava ver mais, ouvir mais. Sabia que se eu me precipitasse, Lilia viraria o jogo contra mim. Então, apenas observei, com o sangue fervendo, enquanto ela se despedia e voltava ao carro com aquele mesmo sorriso vitorioso. Naquele momento, tive certeza de uma coisa. Aquilo não era apenas uma traição. Era uma trama complexa, com segredos, chantagens e mentiras muito maiores do que eu imaginava. Eu não estava apenas lutando contra uma mulher invejosa. Estava entrando em um jogo de manipulação que envolvia muito mais do que meu casamento. E eu precisava descobrir cada peça desse quebra-cabeça antes de dar o próximo passo. As noites começaram a se tornar ainda mais estranhas. Cedric, que sempre foi caseiro, passou a inventar pequenas desculpas para sair depois do jantar. Falava que precisava comprar algo para o jardim ou visitar um velho amigo, mas voltava tarde, exausto e silencioso. Cada retorno era acompanhado por um suspiro pesado, como se estivesse carregando um fardo que não conseguia dividir comigo. Certa noite, ouvi o telefone tocar. Ele atendeu rápido demais, quase ansioso. Sussurrou algumas palavras que não conseguia entender, e quando voltou para a sala, parecia mais pálido do que antes. "Preciso sair um instante, nada demais", disse, evitando meu olhar. Meu coração apertou, mas fingi naturalidade. Decidi que ainda não era hora de perguntar. Eu precisava de fatos, não suposições. No dia seguinte, algo ainda mais perturbador aconteceu. Enquanto regava as plantas da varanda, ouvi vozes no jardim. Aproximei-me em silêncio e vi Lilia e Marcos. Eles estavam longe do portão, perto do galpão de ferramentas, como se quisessem ficar fora do alcance de olhares curiosos. A conversa parecia tensa. Marcos gesticulava de forma nervosa, enquanto Lilia mantinha os braços cruzados, firme como uma cobra prestes a atacar. "Isso não estava combinado", ouvi Marcos dizer, a voz carregada de medo. "Você prometeu que não envolveria mais gente." Lilia respondeu algo baixo, mas o tom gélido era claro, mesmo sem entender as palavras. Marcos balançava a cabeça como se estivesse arrependido de algo, mas não conseguia sair daquela teia. Meu estômago embrulhou. Não era apenas uma relação proibida, havia algo muito maior. Então, Lilia percebeu minha silhueta ao longe. Por um segundo, nossos olhos se cruzaram. Ela sorriu. Um sorriso frio, quase desafiador. Depois, se virou para Marcos e sussurrou algo antes de se afastar, como se nada tivesse acontecido. Marcos ficou parado, cabisbaixo, e logo depois deixou o jardim apressado. Fiquei ali, sem fôlego, sentindo que estava à beira de uma revelação, mas ainda sem as peças completas do quebra-cabeça. Naquela noite, Cedric saiu de novo, com outra desculpa vaga.
Antes de fechar a porta, olhou para mim com um olhar que misturava cansaço e arrependimento. Foi então que percebi. Ele estava preso em algo. Não era apenas culpa de um affair. Havia um peso, uma dívida moral ou emocional que ele não conseguia confessar. E Lilia era a chave de tudo. Comecei a sentir uma mistura de raiva e compaixão. Raiva por ser enganada. Compaixão porque, de alguma forma, Cedric parecia tão vítima quanto eu. E enquanto deitava na cama, sozinha, percebi que precisava descobrir logo a verdade antes que ela nos engolisse por inteiro. Eu estava prestes a desvendar algo que mudaria o rumo de toda a nossa família. Naquela tarde chuvosa, o destino resolveu me entregar as respostas que eu tanto procurava. Eu estava na sala, dobrando roupas, quando ouvi vozes vindas do jardim. Eram baixas, urgentes, cheias de tensão. Curiosa, caminhei até a janela lateral que dava para os fundos da casa. Ali, entre as roseiras, vi Cedric, Lilia e Marcos. Os três, juntos. Aquilo já era estranho o suficiente para me deixar em alerta. A conversa parecia uma discussão. Cedric falava com um tom que raramente usava, firme, quase suplicante. Você já conseguiu o que queria, Lilia. Por que continuar com isso? Ela cruzou os braços, impassível. Marcos, nervoso, tentava intervir. Isso está indo longe demais. Jude não merece. Mas Lilia cortou sua fala com um olhar afiado. Eu não conseguia ouvir tudo, mas cada fragmento era como uma facada. De repente, Marcos levantou a voz. Ela está te chantageando, Cedric. Está usando as dívidas de Jude para te manipular. Meu coração disparou. Dívidas? Do Jude? Meu filho? O mundo pareceu girar. Cedric abaixou a cabeça, visivelmente destruído. Eu não tive escolha. Precisava proteger nosso filho, disse ele com a voz embargada. Foi como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Lilia riu, uma risada baixa e cruel que ecoou no meu peito. Você acha que pode parar agora? Ainda não terminei o que comecei, disse ela, cheia de veneno. Marcos balançava a cabeça, envergonhado. Isso já foi longe demais, e o bebê vai revelar tudo de qualquer forma. Nesse momento, senti minhas pernas fraquejarem. O bebê, então veio a verdade que me arrancou o ar. Esse filho não é do Jude, nem do Cedric, Marcos confessou, a voz carregada de culpa. Ele é meu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lilia apertou os lábios, como se não esperasse que ele tivesse coragem de admitir. Cedric ficou pálido, as mãos tremendo. Eu, do outro lado da janela, senti as lágrimas queimarem meus olhos. De repente, tudo fez sentido. A chantagem, o olhar vitorioso de Lilia, as saídas misteriosas de Cedric. Ele não era culpado de traição. Ele estava encobrindo Jude, que estava afundado em dívidas, e pagando o preço para proteger o filho. Lilia havia amarrado todos em sua rede de mentiras, usando a gravidez como moeda de troca. E Marcos era apenas mais uma vítima presa ao jogo dela. Saí da janela lentamente, como se carregasse toneladas nos ombros. Eu finalmente sabia a verdade, mas ainda não sabia como usá-la. Sentia raiva, tristeza e, paradoxalmente, um estranho alívio. Não era Cedric quem havia me traído, mas ainda havia uma bomba prestes a explodir. Agora eu precisava decidir. Expor tudo imediatamente ou esperar o momento perfeito para desmontar, peça por peça, o castelo de cartas que Lilia construiu. No dia seguinte, acordei com uma estranha mistura de serenidade e urgência. Eu precisava de uma prova concreta, algo impossível de contestar, para desmontar as mentiras de Lilia. Era hora de investigar mais fundo. Esperei Cedric sair para o mercado e Jude estar ocupado no trabalho. E então, subi calmamente as escadas em direção ao quarto de hóspedes, aquele que Lilia usava sempre que aparecia sozinha. O ambiente estava impecável, como sempre. Mas eu sabia que pessoas como ela, tão confiantes em sua manipulação, sempre deixavam rastros. Abri gavetas, olhei debaixo de roupas dobradas com perfeição e, finalmente, no fundo de uma bolsa de viagem, encontrei um envelope branco com o logotipo de uma clínica. Meu coração disparou ao reconhecer o que era.
Dentro do envelope havia um papel com linguagem clínica e fria. Teste de paternidade. Resultado: Marcos Daniel Santos. Probabilidade de paternidade: 99,7%. Por um momento o mundo girou. Era a confirmação do que Marcos havia confessado no jardim. O bebê não era de Judy, nem de Cedric. Era de Marcos, o jardineiro. A peça final do quebra-cabeça estava nas minhas mãos. Mas, ao mesmo tempo, entendi o motivo de Lilia guardar esse documento. Ela era ardilosa. Se tudo saísse do controle, poderia usar o teste como seguro. Dizer que foi enganada, culpar Cedric, pintar-se de vítima e ainda sair por cima. Era um jogo de xadrez no qual cada movimento dela era calculado. Eu estava lidando com alguém que não apenas mentia, mas construía camadas de mentiras para se proteger. Segurei aquele papel com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Um turbilhão de emoções me dominou. Alívio por ter a prova definitiva, nojo pela frieza de Lilia e tristeza por ver até onde tudo tinha chegado. Senti também um estranho sentimento de compaixão por Cedric, que havia carregado sozinho a culpa de algo que não fez, apenas para proteger nosso filho. Guardei o documento na bolsa, com o coração batendo forte. Agora eu tinha nas mãos a chave para libertar minha família daquele pesadelo. Mas eu sabia que não poderia revelar de qualquer jeito. Era preciso escolher o momento certo, de preferência um que não deixasse espaço para Lilia reagir ou distorcer a história. Eu precisava expor tudo com elegância e precisão, de forma que ela não tivesse mais poder sobre nós. Enquanto descia as escadas, respirei fundo. Meu próximo passo seria transformar essa dor em estratégia. Eu não seria a mulher que apenas chora e sofre em silêncio. Seria a mulher que, com dignidade, desmonta o inimigo sem precisar se rebaixar ao mesmo nível. E o momento ideal para isso já estava em meus planos. Passei 3 dias inteiros planejando cada detalhe do próximo jantar. Queria que fosse impecável, digno de uma ocasião especial. Mas por trás daquela aparência acolhedora haveria a revelação que mudaria tudo. Preparei os pratos preferidos de Jude para que ele se sentisse em casa e desarmado. Escolhi a porcelana mais bonita, a toalha de linho mais elegante. Se fosse para desmascarar Lilia, seria com classe. Quando eles chegaram, Jude estava radiante, como sempre que vinha me visitar. Ele entrou abraçado a Lilia, que usava um vestido claro e delicado, fingindo a imagem perfeita da futura mãe. Cedric estava visivelmente tenso, mas me olhou com um leve sinal de confiança. Ele sabia que eu tinha algo preparado, mesmo sem saber exatamente o que. O jantar começou tranquilo. Conversamos sobre coisas leves, rimos de memórias antigas e até Lilia tentou manter o ar de doçura. Mas eu percebia em cada olhar dela um certo nervosismo. Ela sentia que algo estava diferente naquela noite. Era como se minha calma a desconcertasse. Jude, coitado, não percebia nada. Falava empolgado sobre o futuro bebê, sobre planos de preparar um quarto especial na casa deles. Quando a sobremesa foi servida, respirei fundo. Era hora de agir. Coloquei delicadamente um envelope sobre a mesa. Lilia me olhou, e por um breve instante vi seus olhos perderem o brilho confiante. Querida, comecei com um tom suave. Acho que você esqueceu isto na minha casa outro dia. Empurrei o envelope em sua direção. O silêncio foi tão profundo que se podia ouvir o som dos talheres parando. Jude olhou curioso, pegou o envelope antes que Lilia pudesse reagir e começou a ler o documento. O sorriso foi desaparecendo do rosto dele, substituído por uma expressão de confusão, depois de choque. "O que é isso?" perguntou, com a voz embargada. Seus olhos se encheram de lágrimas ao encarar a esposa. "Lilia, quem é Marcos Daniel Santos?" O nome pairou pesado no ar. Ela tentou falar, mas nenhuma justificativa parecia suficiente. Cedric, com lágrimas nos olhos, finalmente quebrou o silêncio. "Filho, eu nunca te traí. Eu apenas aceitei ser o vilão para que você não fosse destruído pela vergonha das dívidas. Eu deixei que ela me usasse para te proteger." Jude caiu sentado, como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Lilia, então, mostrou sua verdadeira face.
Tentou inverter a situação, dizendo que era vítima, que Marcos a enganara, que tudo era um mal-entendido. Mas já era tarde. O documento falava por si. Jude balançava a cabeça, incapaz de acreditar que a mulher que ele amava havia tramado tanto. Você me destruiu, ele sussurrou, com a voz quebrada. Cedric segurou minha mão por baixo da mesa, como um pedido de perdão silencioso. Eu apenas respirei fundo e mantive minha postura. Não gritei, não discuti, não precisei me rebaixar. Lilia se levantou, furiosa e desesperada, tentando defender o indefensável. Mas, naquele jantar, a verdade venceu sem que eu precisasse levantar a voz. E assim, diante da mesa que ela tentou transformar em palco para a humilhação, ela mesma foi desmascarada. Naquela mesma noite, Lilia arrumou suas coisas às pressas. Jude não quis vê-la, nem ouvir mais nenhuma palavra. Cedric e eu apenas observamos em silêncio enquanto ela descia as escadas com as malas, carregando o mesmo olhar altivo, mas agora manchado por derrota. Organizei para que ela fosse morar com uma tia distante, em outra cidade, onde poderia criar o filho sem mais envenenar nossa família. Não senti ódio, apenas alívio. Marcos, por sua vez, me deixou uma carta simples, cheia de arrependimento. Ele não negou que amou Lilia, mas confessou ter sido apenas mais uma peça no jogo dela. Pediu perdão e disse que voltaria para sua cidade natal, longe de tudo aquilo. Estranhamente, não consegui odiá-lo. Ele também havia sido manipulado e usado como instrumento de uma mentira muito maior. Jude ficou devastado. Descobrir que a mulher que amava o enganava e ainda expor suas próprias fraquezas foi um golpe quase insuportável. Mas, ao mesmo tempo, foi o ponto de virada que ele precisava. Com o apoio de Cedric e meu, ele iniciou o tratamento para o vício em jogo. Foi doloroso ver meu filho admitir seus erros, mas também foi a primeira vez em muito tempo que vi coragem verdadeira em seus olhos. Cedric e eu, depois de tanto tempo de silêncio e desconfiança, finalmente voltamos a nos olhar com a cumplicidade de antes. Não havia mais barreiras, nem segredos. Ele me pediu perdão por não ter confiado em mim desde o início, e eu o perdoei. Porque compreendi que, no fundo, ele apenas quis proteger o filho que tanto amamos. Nosso casamento saiu ferido, mas também mais forte e mais sincero. Meses depois, recebemos uma foto pelo correio. Era o bebê de Lilia, um menino de traços delicados, com os mesmos olhos gentis de Marcos. No verso, escrito com a letra dela, apenas uma frase: "Obrigada por me dar uma segunda chance. O nome dele é David." Suspirei, fechando os olhos, desejando que aquele menino pudesse ter um destino diferente do dos adultos que o trouxeram ao mundo. Com o tempo, a vida foi encontrando um novo ritmo. A dor se transformou em aprendizado. Aprendi que a maior vingança não é destruir quem te feriu, mas tirar o poder dele sobre você. Aprendi também que a dignidade silenciosa fala mais alto que qualquer grito. Não precisei revidar com ódio. Apenas expus a verdade, e isso bastou para encerrar a mentira. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas uma história de traição e humilhação. Vejo uma história de superação, perdão e recomeço. Descobri que, mesmo depois de uma tempestade devastadora, ainda é possível reconstruir. E, acima de tudo, que nunca é tarde para escolher a paz em vez do veneno. E você? O que faria no meu lugar? Teria reagido com raiva naquele jantar ou esperaria o momento certo para expor toda a verdade? Acredita que o silêncio pode ser mais poderoso que o grito quando se trata de enfrentar uma traição tão cruel? Já viveu algo parecido, em que descobriu que alguém próximo escondia segredos que poderiam destruir uma família inteira? Como lidou com isso? Às vezes, histórias como a minha nos lembram que a dignidade é a melhor resposta diante das mentiras e que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem de coragem e recomeço vai chegar. E se você quer continuar ouvindo histórias reais, cheias de reviravoltas e lições de vida, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova narrativa. Obrigada por ficar comigo até o final. Agora,
Na tela, deixo mais 2 histórias emocionantes que tenho certeza que também vão te surpreender. Clique para assistir e continue comigo nessa jornada.